presença, estamos morrendo de saudade de você, das suas aulas, e eu acho que aqui a gente vai conseguir matar um pouquinho dessa saudade de todas essas aulas presenciais que tivemos com você. Acredito que a maioria já foi seu aluno, então seja muito bem-vinda e obrigada novamente. Oi, Érica. Oi, Daniel, Sandro. Bom dia, pessoal. Estou olhando aqui na lista de pessoas. Aqui tem uma galera aí que provavelmente eu já dei aula, assim, alguns nomes eu reconheço. Bom dia para todos vocês, bom dia para todo mundo que dispôs dessa manhã de sábado, de feriado, para vir aqui conversar um pouquinho comigo, né? Primeiro, gostaria de agradecer a Érica, que me fez o convite, né? Ao Sandro e ao Daniel também, porque eu acho que retornar a Anhanguera é sempre muito gostoso, né? Assim, fico muito feliz de vê-los aqui, muito feliz de ter esse momento com vocês depois de quase 2 anos, né? Estive na Anhanguera de 2015 a 2019, então tem quase 2 anos aí que eu tô fora, e tem coisas que só o ensino remoto permite, né? Quando é que a gente ia conseguir fazer esse bate-papo Rio-Minas, como está acontecendo hoje, né? Então, fico muito feliz, de verdade, com o convite, agradeço muito, e ainda mais para falar de um tema que eu adoro, né? Um tema que foi o tema da minha pesquisa de mestrado e que, para mim, me encanta demais, assim, me deixa muito feliz de falar um pouco sobre isso, e se no futuro tiver alguém aí fazendo um trabalho nessa área, contem comigo, porque eu vou estar à disposição para a gente ter outras conversas, tá? Então, para começar, eu vou me apresentar novamente, né? Muitos se recordam de mim, mas vou falar um pouquinho da minha trajetória, assim, da minha carreira, né? Enquanto docente e enquanto designer, porque, na verdade, o tema psicologia ambiental ele vai percorrendo toda a minha formação e está muito relacionado a tudo que eu vou falar para vocês hoje, tá? Como vocês se lembram, eu gosto de falar pra caramba, eu falo bastante, mas a ideia hoje é que a gente faça mais um formato de bate-papo, né? Então fiquem à vontade para fazer perguntas, né? Não sei como é que a Érica e o Daniel e o Sandro têm conduzido isso, mas fiquem à vontade, né? Se quiserem fazer alguma pergunta, me interromper, não tem problema quanto a isso, porque geralmente eu tendo a falar bastante, né? Então, quem quiser parar um pouquinho e perguntar, estou à disposição, tá, gente? Tá bom, Érica? Ok, Carla. Bom, perfeito, Carla. Aqui é democrático, tá? Se alguém quiser realmente falar, trocar uma ideia, pode, até para manter uma organização, levanta a mãozinha, que aí a gente vai moderando as perguntas aí, tá? Mas fiquem à vontade na hora de perguntar, isso daí é só mesmo para a gente ter um controle de quem vai estar fazendo as perguntas, tá? Para também não ficar falando todo mundo um em cima do outro. Beleza? Maravilha, para mim tá perfeito. Acho que a gente pode fazer desse jeito. Eu acho que acaba ficando mais dinâmico, né? A gente ter essa troca ao longo do bate-papo, não deixar só para o final. Então, fiquem à vontade, tá, gente? Se quiserem fazer alguma pergunta. Bom, para começar, falei que eu ia me apresentar novamente porque esse tema permeia toda a minha formação, né? Quem teve contato comigo, né, nesse período na Anhanguera, eu sou designer de interiores, formada pela Escola de Belas Artes da UFRJ, mas antes de ingressar no ensino superior, eu fiz escola técnica. Então, eu sou egressa do curso técnico também de edificações. E quando eu estava terminando o curso técnico em edificações, tem o estágio obrigatório, né? Aquele estágio curricular. E aí eu fui fazer um estágio na Fiocruz, né? Na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio. E lá eu fui encaminhada para um setor chamado avaliação pós-ocupação. Não fazia a menor ideia do que se tratava, ainda era estudante de ensino médio, né, fazendo edificações e terminando o 2º grau, e fui para um setor que eu nunca nem tinha ouvido falar ao longo dos 3 anos de curso. E fui descobrindo
que esse setor era um setor que trabalhava em paralelo ao setor de projetos, né? Então, eram 2 setores que estavam o tempo inteiro juntos, atuando de forma muito sincronizada, o setor de avaliação pós-ocupação e o setor de projetos. Ambos faziam parte da prefeitura do campus, né? Que era o grande setor que geria a estrutura do campus da Fiocruz. E ao longo foram 9 meses de estágio, eu desenvolvi várias avaliações das edificações do campus, porque são diversas, e essas avaliações elas geravam relatórios para alimentar os projetos que eram desenvolvidos dentro dessas edificações da Fiocruz. Então, a gente fazia avaliação pós-ocupação com diversas finalidades, mas a principal delas era entender, né, compreender um pouquinho da relação entre usuário e ambiente e como essa relação, né, que é uma relação de mutualidade, né, ambos se alimentam, ambos interagem o tempo inteiro, como essas relações afetavam questões relacionadas à funcionalidade do espaço, afetavam questões relacionadas às questões técnicas do espaço, e aí, quando a gente desenvolvia essa avaliação, gerava-se um relatório, e esse relatório era encaminhado para o setor de projeto. Então, o setor de projeto iniciava o processo de projetação em arquitetura com um caderno de APO, com um relatório de APO. E aí as intervenções eram intervenções muito pontuais, muito direcionadas para aqueles problemas que foram previamente identificados. E aí vocês vão me perguntar assim, Carla, mas quando a gente faz um briefing, né, quando a gente tem contato com o cliente, quando a gente se aproxima do objeto da intervenção, seja ela arquitetônica ou seja ela de design de interiores, a gente já busca essas informações, a gente tenta compreender ali quais são os problemas, quais são as fragilidades e as potencialidades, né? A gente faz isso, né, enquanto arquiteto, enquanto designer de interiores. Mas a gente faz isso de uma forma que não é sistematizada e que não tem um método claro e definido. E aí que realmente a avaliação pós-ocupação se difere, porque ela vem estabelecer uma metodologia de análise, né, onde a gente faz busca as informações, faz uma análise e traz um diagnóstico daquele objeto, já inclusive sugerindo quais são as intervenções mais adequadas de serem feitas. Então, esse contato que a gente tem, né, que a gente já realiza de forma um pouco empírica, um pouco experimental, quando a gente se aproxima dos objetos arquitetônicos que vão sofrer algum tipo de intervenção, a APO ela sistematiza e, obviamente, tem toda uma carga teórica também, né, conceitual por detrás dela. Mas, voltando ao estágio, fiquei lá na Fiocruz durante 9 meses, e ao longo desses 9 meses fiz diversas avaliações no campus, assim, tive experiências muito, muito incríveis, ainda mais considerando que eu era uma menina de 17 anos, assim, entrei em laboratórios que eram o único laboratório NBR 4, né, que era nível de biossegurança 4 no Brasil, na época estava na Fiocruz, e eu entrei com 17 anos num laboratório desse tipo para fazer... Oi, Érica? Experiência. Pois foi uma experiência assim, muito rica e circulando por diversos prédios, assim, por diversas edificações. Então, assim, eu fiz a avaliação pós-ocupação de clínica, porque lá tem clínicas abertas ao atendimento ao público, fiz a avaliação pós-ocupação de laboratório, fiz a avaliação pós-ocupação de espaços administrativos da própria prefeitura do campus. Então, foi uma experiência muito rica. E foi, inclusive, durante o estágio que eu decidi que eu queria fazer design de interiores. Mas por que não arquitetura, Carla? Porque, na verdade, eu entendi que o ambiente interno, né, que compreender essa dinâmica
muito próxima de pessoa e ambiente, era muito interessante. E aí me apaixonei por aquilo, né? Até então eu tinha outros planos, né, de carreira. Eu pretendia fazer educação física, como segunda opção eu pretendia fazer psicologia, coisas que, né, sempre me interessaram muito, até porque na época era atleta e tal. Então, mudei completamente de ideia, falei, vou fazer design de interiores, vou fazer na UFRJ, que era a única universidade pública no Rio que tinha esse curso, uma das poucas do Brasil até hoje, né? E aí entrei na faculdade e durante 4 anos de faculdade nunca mais ouvi falar em avaliação pós-ocupação. Nunca mais. Simplesmente foi um tema que não fez parte da minha formação acadêmica. Como designer de interiores, né, tive várias experiências ao longo da faculdade, até pelo fato de ter uma formação anterior como técnica, isso trouxe algumas possibilidades assim de trabalho, né, enfim, de relacionamento mesmo, de atuar como na monitoria, de atuar em projeto de pesquisa, um monte de coisa, mas avaliação pós-ocupação eu nunca mais ouvi falar. Eu falei, gente, não é possível que uma abordagem tão interessante, na época ainda se falava da APO como um método, hoje a gente sabe que é uma abordagem. Eu falava, bom, não é possível que uma abordagem tão interessante que está totalmente ancorada, totalmente baseada na psicologia ambiental, não faça parte da formação de um designer de interiores, porque a gente está falando no design de pensar e planejar espaços que tem como, finalidade o usuário, ou seja, eu estou falando de relação pessoa-ambiente. Relação pessoa-ambiente é objeto de pesquisa da psicologia ambiental e da APO. Como é que eu nunca mais ouvi falar nisso? Tem alguma coisa errada nessa história. E aí já tinha, ao longo da faculdade, uma pretensão de seguir a carreira acadêmica, já tinha feito anos de monitoria e adorava, gostava muito dessa experiência do ensino. Falei, bom, eu acho que eu posso buscar alguma coisa no futuro que me aproxime do ensino mais e que, além de tudo, me permita uma pesquisa que aborde esse tema que eu achei super interessante na época do estágio e que eu nunca mais ouvi falar. Bom, e como vocês sabem, no final do curso, né, e a gente vai seguindo vários caminhos profissionais diferentes. Então, assim, eu terminei a faculdade já trabalhando, eu trabalhava com projeto corporativo, né? Desenvolvia projeto para uma loja de móveis planejados para ambientes de escritório, para ambientes corporativos, mas eu atuava basicamente com o desenvolvimento do projeto, né? E fiquei trabalhando nessa área durante alguns anos, né? Financeiramente era bem interessante, a gente quando é recém-formado, né? Precisa de dinheiro, então fiquei ali durante um tempo, mas falei, bom, eu ainda tenho pretensões de seguir a carreira acadêmica, eu quero dar aula, porque eu me via muito feliz na monitoria, quero dar aula e vou buscar alguma maneira de enfim, seguir esse caminho. Foi quando eu me candidatei a uma vaga para professora substituta na mesma rede de escolas técnicas onde eu tinha me formado, né, na rede FAETEC. Eu era aluna do Henrique Lage, em Niterói, que faz parte de uma grande rede, né, de escolas técnicas no Rio de Janeiro, e eu me candidatei a uma vaga nessa rede e fui chamada para atuar como professora substituta no Ferreira Viana, no Rio. E aí também fiquei lá mais alguns anos. E aí, quando eu fiz essa grande mudança na minha carreira, né, que eu saí do ambiente de escritório, né, de fazer projeto para começar enfim, estabelecer alguma carreira acadêmica, né, algum futuro, alguma perspectiva de dar aula, falei, bom, eu vou dar aula como professora substituta com uma carga horária reduzida, tá aí uma oportunidade.
de voltar a estudar e começar a me preparar para a docência, porque a gente sabe que para dar aula a gente precisa se preparar, né? Nunca tinha feito pesquisa, mas eu sabia que eu precisava fazer pesquisa se eu quisesse ser professora, porque o professor, ele não é exclusivamente professor, né? O professor de nível superior, ele é professor e ele é pesquisador, né? E nas faculdades, em grande parte das universidades, ele é professor, ele é pesquisador e ele é extensionista também. Então eu falei, bom, eu preciso começar a fazer pesquisa se eu quiser dar aula. E tem aquela pulga atrás da orelha da história da APO, que eu nunca mais vi, acho super pertinente dentro do design, e tá aí uma boa pesquisa para ser feita. Eu falei, bom, vou para o mestrado? Não, ainda não me sentia segura para dar esse passo, né? Não me sentia à vontade, até porque o mestrado exige uma pesquisa muito intensa, né? São 2 anos que você começa com uma ideia gigantesca do que pesquisar, com um projeto de pesquisa, e você vai entendendo que esse universo precisa ser reformulado, que os objetos de pesquisa precisam ser repensados. Eu falei, bom, não me sinto à vontade ainda para ir para o mestrado, porque eu não sei fazer pesquisa ainda nesse nível. Vou fazer uma pós-graduação, mas eu tinha dado um passo atrás na minha carreira, né? Eu tinha deixado de trabalhar com um projeto para atuar como professora substituta, ou seja, passei a não ter grana nenhuma para investir numa pós-graduação. Preciso achar uma pós-graduação gratuita. E fui justamente para a Fiocruz de novo. Eu falei, bom, a Fiocruz tem um monte de pesquisa acontecendo, principalmente, né, na área da saúde, mas tem outras coisas que acontecem lá dentro, né, que estabelecem um diálogo um pouco mais amplo da saúde, né, porque às vezes a gente entende saúde só no âmbito do sujeito, né, da saúde como uma condição humana, e é um conceito muito mais abrangente. Falei, vou buscar na Fiocruz, que eu acredito que, né, enfim, pode ter alguma coisa interessante lá. E aí descobri uma pós-graduação, né, uma especialização em espaços saudáveis e sustentáveis. Falei, tá aí, né? Promoção de sustentabilidade e promoção de saúde ambiental. E a APO, para mim, fazia muito sentido nisso, porque era uma das ferramentas que poderiam ser utilizadas para promover, né, essa saúde ocupacional, essa saúde ambiental. Então, fui fazer essa pós-graduação, e aí, como trabalho, né, de conclusão de curso, né, eu defendi um artigo que falava de avaliação pós-ocupação e habitação de interesse social, porque é um dos nichos, né, de atuação da avaliação pós-ocupação, talvez o nicho que tenha mais crescido no Brasil a partir da década de 80, né? E aí fiz uma pesquisa nessa área, tentando compreender, principalmente a partir da perspectiva do déficit habitacional qualitativo, que não é o déficit habitacional quantitativo de quantidade, é a qualidade, né? Porque tem muita gente que não vive, que tem casa, que não está dentro do déficit habitacional quantitativo, mas está no qualitativo, porque vive em ambientes insalubres. E aí fiz uma pesquisa nessa área, falando em APO como instrumento de promoção de ambientes mais saudáveis dentro da habitação de interesse social. Foi uma pesquisa muito legal, mas muito pequena, um recorte, um universo muito pequeno, porque eu também já estava engatilhando o mestrado. Fiz a prova do mestrado nesse mesmo ano, e aí sim eu entrei no mestrado em arquitetura e urbanismo, para fazer uma pesquisa de fato sobre APO e design de interiores. E aí fiz essa pesquisa, foi uma pesquisa de 2 anos, quase 3, na verdade foram 3 anos, né? Eu estendi um pouco o mestrado, porque eu tive um problema de saúde na época que eu estava concluindo, fiquei quase 1 ano parada e depois retornei. E aí defendi meu mestrado falando exatamente sobre APO e design de interiores. Bom, contei isso tudo para dizer
que a PO está na minha vida faz bastante tempo. Consequentemente, a psicologia ambiental veio junto, porque, na verdade, a APO é um segmento, né, uma das possibilidades da psicologia ambiental. Na verdade, é o braço da psicologia ambiental que se arquiteturou, vamos dizer assim, né? É a psicologia ambiental principalmente aplicada à arquitetura e urbanismo. Então, essa história foi para dar um panorama para vocês, que uma coisa que começou lá quando eu tinha 17 anos, no estágio do ensino médio integrado, né, em edificações, acabou permeando toda a minha formação, em alguns momentos de forma mais presente, em alguns momentos de forma muito distante, mas estava sempre ali, assim, né? Enfim, estava sempre uma pulga atrás da orelha, eu sempre conseguia rebater alguma coisa que eu estava fazendo em termos de projeto, seja ele no nível acadêmico, depois no nível profissional, e eu entendia que, peraí, né? Tem uma história ali de psicologia, de APO, que não está na formação do design, mas que é interessante pra caramba. E a APO foi justamente essa aplicação da psicologia ambiental durante a minha formação. Ao longo de tudo isso, eu esqueci de falar também que eu mantive escritório, né? Então, eu trabalhava também com uma parceira, né? Uma sócia amiga da vida. Então, a gente mantinha um escritório onde a gente atuava principalmente com projeto corporativo de design de interiores. Foi o nosso grande nicho de atuação, embora a gente atuasse também com comercial, atuasse muito em residencial, mas um dos nossos projetos residenciais sempre surgiu de um projeto corporativo. A gente fazia um escritório, depois fazia a casa do dono desse escritório. Era muito nessa lógica. E em vários momentos da minha atuação profissional enquanto designer, eu conseguia trazer um pouquinho dessa psicologia, dessa história de APO. E aí foi essa trajetória toda de 2004 até hoje. Bom, querem fazer alguma pergunta, gente? Querem fazer alguma colaboração? Querem comentar alguma coisa? Por que você acha que isso deixou de ser discutido ou pensado sobre o PO? Já que é um tema tão importante, né? Então, Érica, essa é uma das coisas que eu pretendo começar a falar para vocês a partir de agora, porque ao longo dessa história toda, eu estava sempre com essa proposta de avaliação pós-ocupação e, consequentemente, de psicologia ambiental, permeando o meu universo enquanto estudante e enquanto profissional, porque em algum momento aquilo foi colocado para mim, né, anos atrás. Mas, na realidade, quando eu cheguei no mestrado e eu fui fazer uma pesquisa para entender um pouquinho qual era o estado da arte, da psicologia ambiental e principalmente da avaliação pós-ocupação no ensino de projeto, eu percebi que, na verdade, isso era um tema abordado de forma muito direcionada nas faculdades de arquitetura. Isso não fazia parte da formação do designer de interiores. E mesmo na arquitetura, de forma muito sucinta. Talvez vocês, enquanto estudantes quase formados, talvez não tenham ouvido falar em psicologia ambiental e avaliação pós-ocupação, porque ainda é uma área de pesquisa muito restrita. A gente tem grandes centros de pesquisa em psicologia ambiental e APO no Brasil. Os principais estão na UFRJ, no PROARC, né, no programa de pós-graduação da arquitetura da UFRJ, na FAO, na UFRN, né, no PPGAL, que foi onde eu fui estudar, onde eu fui fazer o meu mestrado, e na Federal do Rio Grande do Sul. São os 3 grandes centros de pesquisa no Brasil que falam a respeito, que estudam psicologia ambiental e, consequentemente, a APO dentro da arquitetura. Mas ainda é um tema que está se estabelecendo, né? Quando a gente fala que as primeiras pesquisas no Brasil começaram na década de 80, né? Parece muito tempo, mas para se consolidar enquanto um campo de pesquisa ainda é muito pouco, né? Ainda é muito pouco tempo. E
assim, só para trazer um panorama maior, as pesquisas em psicologia ambiental, e especificamente sobre a PO, elas começam no período pós-guerra na Europa. Então, quando a Europa está devastada, é necessário começar a entender qual era a nova dinâmica de ocupação dos espaços que estava acontecendo ali, para propor intervenções que fossem mais adequadas a essas novas relações que foram estabelecidas entre pessoa e ambiente. E aí surgiu principalmente com as habitações de interesse social, né, com os grandes conjuntos habitacionais que eram, né, enfim, desenvolvidos durante aquele período, por conta da questão do pós-guerra, mas também por conta das tecnologias construtivas que estavam se desenvolvendo. E aí a gente tinha aquela produção em larga escala de um monte de conjunto habitacional que depois apresentava 1000 problemas. Né? E aí esses 1000 problemas tinham que ser investigados de alguma maneira. Então aí a gente começa a ter uma aplicação bem efetiva da avaliação pós-ocupação. Então, ela surge num contexto pós-guerra e num contexto que é necessário instrumentalizar a psicologia ambiental dentro da arquitetura. Então, ela se difunde inicialmente na Europa, depois a gente tem muitas pesquisas nos Estados Unidos, no Canadá, ou seja, na América do Norte, e aí quando chega em 85, se eu não me engano, 85, uma pesquisadora, a Sheila Osten, começa a fazer trabalhos e pesquisas em APO na USP, em São Paulo. E aí são pesquisas muito iniciais, né? O primeiro livro é publicado nessa mesma época, eu acho que já é no final da década de 90, ou final da década de 80 e início de 90, eu acho que é 92, inclusive. Ela publica o primeiro livro sobre APO no Brasil, e aí eu falei um pouquinho atrás, falando sobre APO enquanto um método da psicologia ambiental aplicado à arquitetura. Mas, enfim, né, eram pesquisas muito iniciais, a própria APO e a psicologia ambiental foram ganhando seus contornos próprios aqui no Brasil, porque, né, enfim, a pesquisa se iniciou na Europa com uma dinâmica muito particular desse período pós-guerra, que a gente não tinha aqui, a gente tinha outros problemas, outros condicionantes sociais, outros condicionantes ambientais, outros condicionantes, enfim, econômicos, que acabaram moldando um pouco essa pesquisa em psicologia ambiental e APO no Brasil. E aí foi nessa época que se começou realmente o ensino de APO. Então, começa na USP, depois vem para o UFRJ, depois vai se espalhando em alguns lugares. Quando eu falei dos principais centros de pesquisa, eu esqueci de colocar a USP. A USP é, na verdade, pioneiro na pesquisa, e depois ela se expande principalmente para essas 4 universidades, né? Começa na USP, vai para o UFRJ, vai para o UFRN e depois para a URGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul. E aí, nessa história toda, em algumas instituições de ensino, a psicologia ambiental ou a APO se estabeleceu como uma disciplina, né? Por exemplo, lá na UFRN, psicologia ambiental é uma disciplina da graduação em arquitetura, e aí nessa disciplina, uma das pesquisas que é desenvolvida é acerca de avaliação pós-ocupação. Então, assim, enfim, é apresentada a psicologia ambiental como um campo de pesquisa interdisciplinar das ciências sociais aplicadas, né? Porque ela se relaciona com a arquitetura, ela se relaciona com a psicologia, ela se relaciona com o design, com a antropologia, com a geografia. Então, o campo de pesquisa da psicologia ambiental, ele é multidisciplinar. Eu falei não, mas ele é multidisciplinar. E aí a gente começa a entender essa psicologia ambiental como as pesquisas que têm interesse na relação entre pessoa e ambiente, mas o passo seguinte é entender como isso se torna uma abordagem, ou seja, como isso se torna a avaliação pós-ocupação. Então, Érica, só para tentar, né, resumir a sua pergunta, a psicologia ambiental ou a APO se estabeleceu em algumas universidades como uma disciplina,
em outras não. A grande verdade é que ainda é um campo de pesquisa muito recente. Como qualquer área, né, de pesquisa muito recente, ela ainda está se estabelecendo, né? Eu fiz minha pesquisa de mestrado entre 2012 e 2015, falando de APO e design de interiores, estabelecendo uma estratégia de como aplicar APO no design de interiores. Foi a primeira pesquisa que apareceu. Depois já foram aparecendo outras pesquisas nessa área. Então, na verdade, é um campo ainda em consolidação. A grande questão é que ainda está em expansão, e uma expansão que busca se consolidar, principalmente na arquitetura. No design, ainda está engatinhando. E é uma pena que esteja engatinhando até hoje, porque eu acho que o campo do design de interiores, os projetos de design de interiores, se beneficiam muito das pesquisas em psicologia ambiental. Eu, como docente, tenho tentado, né, nesses últimos anos, principalmente por estar hoje numa instituição pública de ensino, né, uma instituição federal, que aí a gente faz pesquisa e extensão, a gente tem esse braço muito forte, né? Eu tenho tentado estabelecer algumas pesquisas, introduzir a APO e alguns métodos da psicologia ambiental durante o processo de projetação, porque também não dá para falar de psicologia ambiental e de APO como se fosse uma coisa desconectada do projeto. A gente quer falar disso de forma aplicada ao projeto. Eu quero entender como a APO ou como outras abordagens, métodos e técnicas da psicologia ambiental vão gerar resultado para o meu processo de projeto, seja ele na arquitetura ou seja ele no design. Na arquitetura, isso já está começando a se consolidar. No design, ainda está engatinhando. Espero que daqui a alguns anos eu possa fazer uma fala diferente sobre isso. Carla, temos a Carolina Machado aí para fazer alguma perguntinha para você. Carolina? Oi. Bom dia, Carla, tudo bem? Bom dia, Carolina. Não estou lembrando de você de nome, mas se tivesse aparecendo aí com a câmera ligada, talvez tu soubesse. Eu não vou nem fazer isso, que eu mal levantei da cama, eu só acordei mesmo para assistir palestra. Que bom derrotada. Que você fez, isso que importa. Não, deixa eu te falar. Primeiro eu queria dizer que a gente está com saudade de você, te parabenizar pela sua jornada, porque assim, é muito intrigante. Eu estou no 8º período, eu estou num período muito assim, pré-TCC, pensando muito nas minhas questões com o TCC, e assim, eu nunca tinha ouvido falar sobre esse tema, e é muito engraçado que a gente vive numa era assim, que a gente tem muita informação de tudo, né, na internet e tal, e esse lance da análise nunca tinha passado assim por mim, e me interessou bastante. Na verdade, é uma pergunta muito simples. Eu só queria saber se tem como disponibilizar esses artigos, essas suas pesquisas para a gente, porque foi um tema que me interessou muito e minha cabeça assim, está fervilhando. Então, eu queria só saber mesmo se é possível. Com certeza, Carolina. Inclusive, eu já vou até pegar o link aqui que eu deixei aberto para enviar para vocês. No final vou falar disso e vou falar também de uma questão bem pessoal, assim. Enfim, a gente fala da trajetória, né, de tudo que acontece na nossa vida. Acabei de passar, né, fazendo uma linha do tempo, assim, né, desde quando eu comecei, de fato, a minha formação nessa área, só que ao longo dessa linha do tempo tem um monte de percalço, né, a gente tropeça e levanta um monte de vezes. E aí eu comentei com vocês que no final do meu mestrado, eu tive um problema de saúde, e aí tranquei, fiquei um período trancada e retornei. E aí foi um período muito difícil, assim, muito, muito difícil mesmo. Eu tive um problema do coração, foi um problema grave, e eu fiquei durante 9 meses em repouso absoluto, assim, cama total, sem poder fazer nada. E aí foi muito difícil voltar para minha pesquisa, sabe? Por mais vocês certamente me venham falando disso com muita paixão, porque eu realmente tenho muita paixão sobre esse assunto. Assim, acho o tema muito rico, muito vasto, enfim, com inúmeras possibilidades. Mas foi muito difícil voltar para minha pesquisa, assim, porque você cai, levantar é sempre muito difícil, né? E aí aquela paixão se esfriou durante aquele período.
período eu não tinha muita vontade para retornar. Tive uma orientadora maravilhosa que me pegou na mão e falou: não, vamos terminar, sua pesquisa está pronta, né? É só concluir e entregar. E aí foram alguns meses assim bem difíceis, sabe, para entregar a minha dissertação. Eu entreguei a dissertação. E, gente, eu entreguei a minha dissertação, fechei ela, guardei e nunca mais voltei nela. Nunca mais, assim. Eu entreguei ela em 2015. E eu passei anos sem olhar nela, porque para mim era muito dolorido, assim, voltar àquilo, porque foi muito difícil entregar uma pesquisa que, embora eu soubesse que estava boa, eu queria ter feito muito mais, mas por uma questão de saúde eu não consegui, né? Eu entreguei a minha pesquisa eu tinha planejado 2 experiências didáticas, né? 2 aplicações da APO no projeto. Então, eu fiz uma que seria como pré-teste e depois eu faria uma outra experiência que seria essa experiência mais robusta, mais desenhada depois da primeira. E eu não consegui aplicar a segunda por conta desse problema de saúde. Então, eu tive que utilizar a primeira como meu resultado final. Ficou bom, mas eu queria mais. Eu sabia que eu poderia ter feito mais. E aí eu concluí o mestrado assim com esse sentimento de putz, queria ter feito mais, eu sabia que eu poderia ter feito mais, mas eu também, assim, eu cobrava, mas eu também não me culpava não, tá, gente? Porque foi uma coisa que eu não tinha controle. De todo modo, quando eu entreguei, eu nunca mais quis ver ela. Guardei, falei, nunca mais eu quero ver essa bendita dissertação na minha frente. Foi assim, foi como se tivesse fechado um ciclo da minha vida e guardei. E aí, em 2019, minha vida deu uma super guinada, foi quando eu passei no concurso, vim para Minas, enfim, estava realizando um grande sonho, né? Porque lecionar numa instituição que tem um curso de graduação, um dos poucos cursos de graduação em design de interiores pública no Brasil, né? Isso foi uma grande conquista para mim, que eu me orgulho, sou muito grata por ter conseguido isso. E aí eu estava vivendo um momento de pô, que legal, assim, que incrível. E aí eu olhei para trás e falei, cara, todos esses percalços, inclusive, me ajudaram a chegar até aqui, porque a minha conquista de hoje é fruto dessa trajetória toda, né? Quando eu digo que eu tenho muita gratidão a 2 instituições que me formaram, eu falo também da Anhanguera e do Senac, porque foram lugares que eu lecionei durante 4 anos e meio. E eu mais aprendi do que eu ensinei. Essa é a grande verdade. Né, estar em sala de aula todos os dias, num curso que eu não era formada, porque eu sou designer de formação, tenho mestrado em arquitetura, mas eu sou designer de formação. Eu aprendi demais, eu aprendi todos os dias, né? E isso culminou com essa aprovação em 2019. Eu falei, bom, fechei um outro ciclo da minha vida e eu preciso comemorar isso. Aí o que eu fiz? Eu peguei minha dissertação de volta, gente. Tirei ela do armário. Tinha uma chamada para publicação na revista Intramuros, que é a revista da Associação Brasileira de Designers, e eu falei, bom, é lá que eu quero falar de APO, porque os designers de interiores ainda não conhecem, os arquitetos conhecem um pouquinho, mas os designers não conhecem nada, é lá que eu quero falar de APO. Aí peguei, assim, já estava super em cima da hora para entregar esse artigo, passei algumas madrugadas acordadas e submeti esse artigo na revista Intramuros. Então, é um artigo, né? O título dele é Design de Interiores, Arquitetura e Avaliação Pós-Ocupação, Estreitando Relações. Então, foi um artigo que eu fiz uma apresentação muito breve do tema, porque é um tema muito extenso, né? Não dá para falar em poucas palavras, e o artigo da Intramuros, ele é bem curtinho, ele é bom para ler, assim, principalmente para quem quer conhecer o tema. Vou mandar o link agora para vocês aqui no chat. Eu sou muito ruim de Teams, gente, porque... Eu estava com o artigo aberto aqui. Eu vou compartilhar com a galera. Ah, show! Eu sou muito ruim de Teams, gente, porque lá na faculdade a gente usa o Google Meet para tudo, né? Então, eu sei. Eu estava dando aula aqui e na Uniredentor, em Paraíba do Sul, lá é o Meet também, né? Então, eu tive que aprender os dois ao mesmo tempo.
Eu sou uma tonta aqui. Agora que eu tô trabalhando na prefeitura de Magé, a gente está usando Zoom, enfim. Nunca é o mesmo. É isso, gente. A gente mais aprende do que ensina, viu? Não, muito, é muito verdade isso, né? Eu até acho que já comentei isso com a turma, né? Eu passei agora para o doutorado no PROARC e o que aconteceu? O tema surgiu, na verdade, de uma apresentação de TFG de uma aluna que falou sobre isso, que citou os caminhos de Darwin. Aí eu fiquei assim, caminhos de Darwin? Eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu falei, caramba! E eu acabei me debruçando nisso e virou parte do meu tema. Olha isso. É o que eu falo, a gente aprende muito também. Muito, e isso, assim, os nossos interesses, eles surgem de repente, assim. O meu interesse em psicologia ambiental e APO surgiu num estágio que eu era obrigada a fazer, porque para me formar na escola técnica eu tinha que ter esse estágio, e assim, como qualquer estudante de família pobre que não tem grana, eu fazia escola técnica, gente, com o seguinte objetivo: eu vou ter que me sustentar durante a faculdade, eu preciso me manter, minha mãe não tem como, né? Quando eu falei que eu ia fazer o FRJ e que para ir para o FRJ é caríssimo, sair de Niterói e ir para o FRJ é muito caro, passar o dia lá é muito caro, se alimentar é muito caro, comprar material é muito caro, eu precisava ter alguma coisa que me sustentasse. E aí eu falei, não, eu vou sim fazer esse estágio, eu vou terminar esse curso em edificações, porque vai ser a minha profissão enquanto eu me formo. Mas a minha intenção não era seguir na área, né? Eu falei, eu queria fazer educação física, porque eu era atleta na época, ou queria fazer psicologia. Eram as minhas duas pretensões iniciais. E aí, enfim, fui lá, me apaixonei, descobri que a PO era incrível pra caramba, que pensar o espaço era, enfim, compreender as relações entre pessoa e ambiente, entender como a gente interfere, como a gente se ajusta, como são os nossos mecanismos corporais para se relacionar com o espaço que a gente vive, como esse próprio espaço vai também sofrendo modificações para atender as nossas necessidades, para atender as nossas demandas, enfim, são muitas coisas. E eu me apaixonei, então, assim, os temas de pesquisa, eles surgem assim, né? De repente você se depara com uma coisa e fala, que interessante, assim, que abordagem legal, que tema, vou descobrir um pouquinho mais, eu acho que pode ser interessante, e às vezes talvez você nem torne isso fruto da sua pesquisa, tá? Mas talvez você vá aprender mais uma coisa nova. E talvez não, com certeza você vai aprender uma coisa nova. Se vai ser fruto da sua pesquisa, é outra história. E aí esse artigo, né, que eu falei, eu publiquei ele, foi no início de 2020, enviei no final de 2009, ele foi publicado no início de 2020, e é enfim, uma apresentação muito sucinta do meu trabalho de mestrado. Então, ali eu falo um pouquinho, bem rápido, de psicologia ambiental, um pouquinho de APO e das possibilidades que essa abordagem oferece para a arquitetura e para o design. Então, assim, para quem quer conhecer um pouquinho mais do tema, quer compreender um pouquinho mais dessa área de pesquisa, o artigo ele é bem legal, assim, ele está fácil de ser lido, não foi porque eu escrevi não, mas ele tá fluido, assim, ele tá bom de ser lido porque, enfim, tá muito objetivo e é bem curtinho, então eu acho que pode ser bem legal, assim, vale muito a leitura para entender um pouco mais desse campo de pesquisa que, assim, eu não falo das aplicações, mas quem tiver interesse vai ver o quanto a avaliação pós-ocupação e a psicologia ambiental, elas têm aplicações diversas. E o mais legal dessa história, gente, eu falei que a gente se aproxima dos objetos que a gente vai intervir, dos nossos projetos, fazendo uma análise de forma empírica. O mais legal é você
perceber que o que você faz empiricamente, tem gente que já pensou, sistematizou, criou métodos, estabeleceu técnicas específicas para pesquisar aquilo. Então, o que a gente faz, né, indo lá no objeto, vendo condicionantes e tentando entender um pouquinho de forma experimental, teve gente que já pensou isso e fez isso de forma sistemática. Então, vocês vão ver que a APO, assim, já foi aplicada nos mais diversos objetos arquitetônicos, assim, nas mais diversas intervenções, e os resultados são sempre muito bons. E aí, uma das conclusões da minha pesquisa é, inclusive, que a principal contribuição da APO e da psicologia ambiental para o projeto de design, para o projeto arquitetônico, é a formulação de programas de necessidades mais adequados às demandas do usuário. Porque a gente, às vezes, faz programa de necessidades, e vocês sabem disso, e eu também, o Daniel também, a gente, às vezes, faz programa de necessidades como se fosse uma lista de compartimentos. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter um monte de compartimento assim elencado, que depois a gente faz um fluxograma, setoriza e acha que isso é programa de necessidades. Enquanto, na verdade, o programa de necessidades é uma ferramenta de projeto muito mais profunda do que isso, e que tem como característica descrever muitos aspectos do espaço, aspectos técnicos, construtivos, funcionais, demandas do usuário. E aí a principal contribuição da APO e da psicologia ambiental é justamente alimentar programas de necessidades muito mais atentos e muito mais responsáveis às demandas dos usuários. Então, essa foi a grande conclusão assim, da minha pesquisa, né, que foi aplicada com uma turma de design de interiores lá no mestrado, foi aquela experiência didática que eu falei, e o resultado foi esse, assim, a gente teve programas de necessidades brilhantes, e aí, consequentemente, os projetos, né, não estou falando da solução plástica, mas a solução técnica e a solução do ponto de vista funcional eram sempre muito assertivas. A solução plástica depende de muitos outros fatores, embora a APO contribua também, porque ela vai entender as predileções do seu usuário, né, e todo o contexto externo que de alguma maneira molda a sua solução plástica. Mas a solução técnica e a solução funcional, elas ficam assim primorosas com essas pesquisas, porque enfim, são os dados organizados, aquele levantamento de dados que a gente faz, pensa nisso de forma sistematizada, levantar dados, analisar os dados e diagnosticar. Aí você faz um projeto com diagnóstico, como se você tivesse... o projeto está tratando uma doença. A gente, quando vai no médico, a gente não fala sintomas. Olha, estou sentindo isso, isso e isso. Aí o médico analisa, dá um diagnóstico, diz o que você tem e te dá o remédio. É isso. A APO levanta as informações, analisa, dá um diagnóstico. O projeto arquitetônico vai lá e é o remédio. Traz a resolução para os problemas que foram identificados. Essa analogia é boa, porque acho que ela é muito clara para a gente pensar nesse processo todo. Se me permite, Carla, eu estava falando exatamente sobre isso com os meus alunos de TFG1 anteontem, porque a gente estava falando exatamente sobre a dificuldade que eles têm para entender a importância tanto do programa de necessidades e do fluxograma, que acabam fazendo de uma forma muito burocrática as coisas. E aí, no final, eu falo assim, tá, mas o que isso quer dizer, né? O que você está querendo expressar com isso? E é exatamente isso, é entender as dimensões que estão envolvidas aí nesse processo, que não é simplesmente dar um Google, olhar o que é um fluxograma e ver como é que ele pode fazer. Não, isso se relaciona com o quê? Como que se costuram essas relações? Como esse espaço pode ser efetivamente utilizado? Né? Tem que pensar em todas essas condicionantes, né? Perfeito. O fluxograma
se a gente for pensar, o fluxograma é um elemento gráfico, né? Só que você falou um termo que é muito preciso, né? Cada linha de um fluxograma, dentro de um processo de projeto arquitetônico ou de design, cada linha daquele fluxograma é uma relação dentro do espaço, não é uma linha, né? É uma relação, é um percurso que se vai construir dentro do espaço. E eu falo a gente, porque a gente, como professor, é aluno também o tempo inteiro, não deixa de ser, tem isso mesmo, faz às vezes o programa de necessidades, o fluxograma de forma burocrática, assim, tem que cumprir etapa, isso vale ponto, né? Então faz parte da entrega, então eu vou lá e faço porque tem que fazer. Enquanto, na verdade, se você se debruça sobre aquilo, você percebe isso, assim, existem relações minuciosas que acontecem no espaço, e quando a gente utiliza esses elementos, né, o fluxograma enquanto um recurso gráfico, o programa de necessidades enquanto um instrumento de pesquisa, você começa a se aproximar um pouquinho mais. E aí o processo de projeto, ele vai tomando uma consciência outra, né, que traz como consequência a projetação muito assertiva do que está sendo feita, né? Essas etapas todas, elas vão dando coerência para o que a gente vai produzir no final. Muito legal. Temos pessoas aqui com mãozinha levantada, né? Carolina e o Herbert. Carolina levantou primeiro. Diga, Carolina. Na verdade, desculpa estar fazendo pergunta de novo, Carla, mas é porque eu realmente estou curiosa a respeito do tema. Mas agora eu queria saber, na verdade, em relação à área profissional. Você falou que a Fiocruz ele tem um setor só para APO, né? Mas eu queria saber, assim, é possível se trabalhar com isso? É possível? Tem outras, não sei se você conhece também, outras empresas ou outras formas de se trabalhar com APO? Então, Carolina, como qualquer campo de pesquisa muito recente, né, ainda se consolidando, a APO ainda é muito mais forte dentro do ambiente acadêmico, né, como pesquisa, né? Então, você vai ouvir muito mais falar de APO enquanto pesquisas realizadas nos ambientes acadêmicos. E aí, são dois caminhos de resultado na APO, né? Uma é produzir um relatório para que ela seja fruto de uma intervenção, né? Como era no caso da Fiocruz. Tinha um setor de APO que fazia avaliação e depois o setor de projeto atuava nele. E o outro caminho da APO é que esses relatórios se constituam material de pesquisa sobre determinados temas. Então, assim, muita coisa que vocês pesquisam hoje sobre habitação de interesse social é produzido a partir de pesquisas de APO. A Doris Kowaltowski, que tem aquele livro super famoso de ambientes escolares, ela fez muita pesquisa de APO. Então, esse é o outro caminho da APO. A APO gerar relatórios que vão se consolidando como referências em determinados temas. Aí eu citei dois aqui, né? Na arquitetura escolar e na arquitetura voltada para habitação de interesse social. No urbano, é muito utilizado também pesquisas em psicologia ambiental, né? Então, a grande verdade é que hoje a APO e a psicologia ambiental são campos de trabalho muito mais acadêmico do que profissional, vamos dizer assim. Mas existem, sim, escritórios que desenvolvem, que têm setores que atuam com a APO para desenvolvimento de projeto, né? Na Semana da Arquitetura, segunda Semana da Arquitetura da Anhanguera, que foi feita em 2018, que fui eu que organizei, junto com o professor Leandro Light, se eu não estou enganada na época. A gente convidou um arquiteto da RAF Engenharia e Arquitetura, que é principalmente um escritório que atua principalmente no segmento
no segmento da arquitetura da saúde, né? De espaços de interesse da saúde. E eles têm uma das grandes pesquisadoras da APO, na época que eu trabalhei na Fiocruz, ela depois foi trabalhar na RAF. Então, existe, por exemplo, na RAF, uma sistematização através de APO e psicologia ambiental antes dos projetos. E aí, estou citando esse caso porque a Zélia foi uma parceira minha na Fiocruz, né, e que depois foi para a RAF, mas existem, sim, alguns poucos escritórios que têm setores, né, que desenvolvem a APO, desenvolvem essa pesquisa antes de iniciar o processo de projeto. Né? E aí são setores que atuam de forma síncrona, né? Pesquisa de APO, depois intervenção. E existem outros que não têm um setor específico para isso, mas tem profissionais que, sim, fazem pesquisa de avaliação pós-ocupação antes de iniciar o processo de projeto. E aí, né, aquela história, projetos muito mais adequados e muito mais coerentes às demandas do usuário são feitos, né? Enfim, é isso. O campo de pesquisa é muito mais acadêmico do que profissional. No entanto, isso não te impede de, enquanto profissional da arquitetura ou do design, desenvolver essas pesquisas antes de iniciar o seu processo de projeto, né? É que a gente aprende um monte de coisa na faculdade, quando vai atuar, às vezes o cronograma do cliente atropela tudo, né? Eu já fiz um monte de projetos sem conceito, gente. E fazer projeto sem conceito, para mim, é uma grande deficiência. O projeto sem conceito, ele está patinando ali nas soluções, porque ele não tem uma estratégia clara. Para o design de interiores, o conceito é fundamental. Só que eu já fiz projeto sem conceito, porque às vezes o cronograma do cliente te atropela e você passa para o estágio da solução. É o adequado? Não. São as soluções que mais me orgulham? Não. São as soluções que eu fiquei mais segura? Não. Os processos que propõem essa análise, aliás, o levantamento de dados, a análise e o diagnóstico são sempre mais seguras. Então, a APO é uma possibilidade profissional para vocês, daqui a um ano, que estarão no mercado e vão querer compreender um pouquinho mais do objeto da intervenção, compreender todos os condicionantes da edificação, compreender quem são os usuários, quais são seus anseios, quais são suas demandas, quais são os seus requisitos, né? É uma possibilidade profissional para vocês, tá? Perfeito. Herbert? Bom dia, Carla, bom dia a todos. Bom Carla, dia, Herbert. eu não tive o prazer de ter você como minha professora, mas já conhecia dos corredores da Anhanguera. Vamos lá, a minha pergunta na verdade, eu vou iniciar com o que eu pensava, né? Na minha imaginação, a avaliação pós-ocupacional, ela estava restrita a cada projeto. Executor, vamos fazer uma avaliação pós-ocupacional para ver como o usuário está se sentindo naquele projeto, né? Como ele está usufruindo do projeto. Quando, na verdade, pelo que entendemos aí do que você conversou conosco, ele serve de base para novos projetos, né? Porque eu vejo, por exemplo, você fazer um projeto para uma família é uma coisa, você está lidando direto com o cliente que vai ser o usuário. Diferentemente de você projetar para uma determinada empresa ou instituição que terão terceiros usuários. Então, você não consegue fazer uma avaliação prévia daquele usuário, você não tem uma avaliação direta dele, né? Das suas demandas, dos seus anseios. E aí, pelo que você já nos explicou, isso foi fundamental, que é onde entra a consultoria, né? Onde entra a questão de pesquisas do que já aconteceu, do que já foi desenvolvido, e isso serve de base para a elaboração de novos programas e novas soluções. É isso mesmo? Estou certo no que eu entendi? Perfeito, não poderia ser mais preciso, Herbert. Exatamente isso, assim. Muita gente entendia a APO como esse fechamento, né, do processo de projeto. Então, você executa,
desenvolve um projeto, executa, e depois você vai entender se esse projeto, né, atendeu todas as demandas. E aí, como se ele fechasse um ciclo. E aí tem uma imagem que não está no meu artigo, mas que está na minha dissertação, depois eu posso compartilhar com vocês, que é a APO enquanto um componente cíclico, né? O projeto recomeçando à medida que a APO ela liga essa fase de uso e ocupação com uma nova fase de projetação. Então, a APO ela não precisa finalizar o ciclo. Ela pode, na verdade, gerar elementos para recomeçar ou o mesmo ciclo ou um ciclo diferente, porque a APO ou ela pode gerar um relatório para promover uma intervenção no mesmo espaço, ou ela vai gerar conhecimento para fazer outras intervenções em edificações de tipologias semelhantes. Então, são dois caminhos, né? Duas vertentes diferentes. E você foi muito preciso nessa fala. Se a gente só entende a APO como uma possibilidade de entender se o meu projeto deu certo ou não, né, é muito pouco. Na verdade, eu quero saber se deu certo ou não, para que eu não volte a errar. Ou seja, para que eu pegue essas informações e torne elas palpáveis para um novo projeto, né? Então, essa é a grande questão. E quando você colocou a situação do cliente, essa é um aspecto interessante da gente pensar na APO, né? Porque a gente que faz projeto de interiores, né? E, enfim, desde que eu me formei até hoje, trabalho com projetos de design, e muitas vezes eu estou trabalhando com o cliente é o usuário final. Logo, eu consigo perguntar para ele, a partir de uma conversa, do entendimento enfim, do que ele quer, brifar aquele projeto e ter todas as informações necessárias para desenvolver ele. E quando eu não tenho acesso ao usuário final, porque muitas vezes eu estou lidando com o cliente, eu não conheço o usuário final. Então, a APO, ela ainda se aproxima de uma lógica necessária, que é a lógica dos projetos participativos, né? A gente já tem a plena consciência de que o projeto de arquitetura, o projeto de design, né, não são intervenções de cima para baixo. Elas são intervenções que precisam dialogar, elas precisam ser horizontais e se aproximar de todos os usuários. Então, essa é a grande questão também. A APO, além de tudo, é uma abordagem que permite a participação do usuário. E aí, consequentemente, né, os projetos participativos em que o usuário tem voz, ele pode dizer o que ele quer. E além dele dizer o que ele quer, aí vem a bagagem da psicologia ambiental, eu posso utilizar técnicas de observação comportamental, de mapeamento, de vestígios ambientais, para entender aquilo que o usuário não me fala, porque muitas vezes eu não vou falar com todo mundo, né? Nessa experiência didática que eu desenvolvi na época do mestrado, os estudantes estavam fazendo o projeto de uma biblioteca. E aí a gente usou diversas técnicas, né, da psicologia ambiental nessa APO, e aí uma das técnicas foi entrevista, ou seja, entrevistas com gestores para entender o que eles pensavam, e alguns questionários aplicados aos usuários. Mas aí eu já tinha critérios e eu queria saber como ele avaliava, positivo ou negativamente. E aquilo que ele não observa, aquilo que ele não fala, aquilo que ele não verbaliza, aí a gente utilizava observação comportamental, e aí fazia mapeamento para entender percursos dentro do espaço, para entender onde os grupos se organizavam e como eles se relacionavam com os equipamentos e com os mobiliários, quais eram os sinais que identificavam alguma patologia
construtiva dentro do espaço, assim, como o comportamento do usuário sinalizava que alguma patologia estava incomodando, estava interferindo na funcionalidade. E por isso que a APO ela é sempre uma abordagem que parte da triangulação metodológica. Eu vou ter sempre uma avaliação técnica, ou seja, uma avaliação que vai ser feita pelo profissional da arquitetura, o profissional do design, o profissional da engenharia, porque ele tem a capacidade de fazer uma análise técnica de determinados aspectos técnicos, construtivos e funcionais. Depois, a gente tem sempre na APO uma observação comportamental e depois alguma técnica que me aproxime do usuário e ele possa verbalizar. Ou seja, eu vou ter sempre um critério do pesquisador. Depois, eu vou ter sempre um critério de observação. E, por último, permitir a fala. A APO sempre vai ter que se estruturar nesse tripé. Ela tem que ter fala, ela tem que ter observação e ela tem que ter análise crítica do pesquisador. Sempre. Muito bem. Muito obrigado, Carla. Obrigada a você, Elbert. Foi preciso. Perfeito, Carla. Obrigado. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta também sobre as metodologias que a gente tem de APO. Eu dei uma olhada ali no seu artigo, eu vi que você citou várias. Aí eu queria que você falasse pelo menos de 3 metodologias interessantes, que são mais simples, assim, para a gente poder estar utilizando. Ah, legal, Daniel. Então, acabei de falar um pouquinho sobre isso, né? Toda avaliação pós-ocupação, ela tem que estar apoiada numa triangulação metodológica. Eu não posso fazer uma PO em que eu só consulte o usuário, seja lá por questionário, entrevista, grupo focal, poema dos desejos. Eu não posso só perguntar para ele, porque ele tem a experiência, ele tem a vivência do espaço, mas ele não tem critério analítico para poder avaliar determinadas questões. Eu não posso fazer a APO também só com a percepção do pesquisador, que é o que a gente faz quando a gente vai no cliente, a gente brifa e a gente faz um monte de anotação e a gente tira foto e a gente estabelece ali coisas que a gente entende como importantes ou não, né? Estabelece critérios e hierarquia nos problemas. Eu não posso ter uma APO em que só o pesquisador é fonte da informação, porque, na verdade, a APO ela precisa ser conjunta. Então, eu sempre vou ter que me utilizar de 3 métodos. O primeiro é sempre de análise técnica, né? Então, eu posso fazer isso através de uma walkthrough. Walkthrough, o termo cheio de estrangeirismo, né? E não foi adaptado ao português, ele continua sendo walkthrough, porque é o caminhar através, é um percurso dialogado com o espaço. Geralmente, é a primeira técnica que a gente usa na APO, porque é a técnica de familiarização, de aproximação. Quando você já vai fazendo as anotações, você vai hierarquizando, né, algumas questões do espaço, vai fotografando. O walkthrough, embora ele seja uma técnica de aproximação, de familiarização, ele também tem critério, né? Lá na minha dissertação eu coloquei algumas fichas de walkthrough para a gente entender como ela deve ser aplicada, o que é mais importante ser observado, como você vai destacando alguns aspectos ou outros, né? Enfim, então o walkthrough é a primeira técnica e talvez a mais utilizada, porque é aquela que participa em todas as pesquisas, porque ela é a de familiarização. Outra análise que é realizada pelo pesquisador, e quando eu falo pesquisador, eu estou falando, né, do designer, do arquiteto, do engenheiro, é quem tem condições de fazer essa análise crítica, né, essa análise técnica, é justamente a análise técnica, ou análise técnico-funcional, ou só análise funcional, depende muito do objetivo da sua PO, tá? Como toda pesquisa, você tem um objetivo, você tem uma hipótese desde o início, né? Você tem lá um problema e uma hipótese. Então, você vai desenvolver a sua análise
baseada, análise técnica, ou análise funcional, ou técnico-funcional, já meio que em função dessas hipóteses. E aí você faz isso geralmente com uma ficha, né, onde são determinados alguns critérios. A bibliografia, né, vai dizendo mais ou menos quais são os critérios interessantes para abordar. Então, nessa análise técnica, ela é exclusiva do pesquisador. Ela é muito mais profunda do que o walkthrough. O walkthrough é o caminhar através, é uma observação rápida, de familiarização. A análise técnica funcional, ela vai ver, por exemplo, questões de conforto ambiental, pode instrumentalizar isso. Eu posso lá verificar a questão das envasaduras, né, de iluminação natural, de ventilação, ou de própria iluminação, ou iluminação e ventilação artificial, ruído, patologias construtivas, materiais aplicados, conservação, dimensionamento dos espaços, circulação, áreas de utilização, tudo isso pode ser verificado na análise técnica. Então, a análise técnica, você faz uma fichinha prévia, destaca quais são os principais pontos dessa pesquisa e depois você vai lá e aplica. Por acaso, uma estudante agora de TCC, daqui do IFMG, graduanda em arquitetura, foi orientada por mim, né, no trabalho dela de conclusão de curso. E a pesquisa dela era um projeto de intervenção numa CME. CME é uma central de material esterilizável de uma clínica odontológica. Ela é enfermeira, né, responsável por essa CME, num hospital estadual muito grande aqui em BH, e ela, terminando a arquitetura agora, resolveu fazer o projeto de intervenção desse espaço, um projeto que visava a normatização, porque é um espaço muito antigo, totalmente fora dos padrões atuais das normas, né, da Anvisa que regulamentam esse espaço, tanto normas da Anvisa quanto as próprias normas de desempenho, né, de arquitetura e engenharia. Então, a APO dela foi uma APO feita visando a normatização do espaço. Ela tinha que fazer uma intervenção para normatizar, legalizar aquele espaço. Então, toda a pesquisa dela foi feita com esse foco. Então, a gente fez, o walkthrough a gente não fez, porque ela trabalha lá todo dia, está mais do que conhecido o espaço, a gente fez a análise técnica. E aí a análise técnica, como é o objetivo da pesquisa era normatização, o que a gente fez? Pegou a norma, verificou quais eram os principais pontos que a norma dizia a respeito daquele ambiente construído para que ele estivesse em acordo com os padrões. E assim a gente destacou os principais itens dessa pesquisa, dessa análise técnico-funcional. Então, a gente verificou padrão de conforto, a gente verificou os materiais, porque a norma é muito precisa nessa questão dos materiais aplicados, a gente verificou comunicação visual, porque tem a questão de acessibilidade, a gente verificou dimensionamento dos espaços, algumas questões relacionadas à higienização e manutenção dos equipamentos, enfim, a norma já disse para a gente, basicamente, quais eram os principais critérios, e aí dentro desses critérios a gente foi, né, entendendo o que ainda podia ser colocado, o que deveria ser retirado nessa pesquisa. Então, foi a primeira pesquisa que essa estudante aplicou, a análise técnica funcional. Primeira pesquisa não, gente, desculpa. A primeira técnica aplicada, análise técnico-funcional. Depois, ela fez um questionário, porque, na verdade, é um setor pequeno, 15 funcionários, ela conseguiu aplicar esse questionário para todos os funcionários. E ela estabeleceu os mesmos padrões. O que ela analisou do ponto de vista técnico, como detentora de um conhecimento arquitetural, né, ela pediu para os usuários analisarem com os mesmos pontos, para entender como eles compreendiam e quais eram as percepções diferentes. Aí foi a segunda técnica de pesquisa, né? Primeira, análise técnico-funcional, segunda, questionário. E a terceira
a gente utilizou uma técnica que é um pouco mais lúdica, uma técnica muito utilizada na psicologia ambiental para pesquisas, principalmente com crianças, mas a gente entendeu que lá seria interessante, porque como a gente já tinha utilizado duas técnicas muito, enfim, muito radicais, né, muito normatizadoras, que não dava muito espaço para o usuário se colocar e, inclusive, né, deixar transparecer os seus anseios, a gente aplicou o poema dos desejos. E aí surgiu, assim, o poema dos desejos é uma técnica bastante lúdica da psicologia, que ela introduz uma pergunta não, né? Ela introduz uma sentença para você dar continuidade. Ela não tem nenhuma frase completa. Geralmente, assim, eu gostaria que o meu ambiente de trabalho fosse 3 pontinhos. Aí você pode desenhar, você pode botar, escrever e reclamar, você pode colocar todos os seus desejos mais profundos ali, você pode desenhar. Com criança é muito legal, porque as crianças desenham, e aí você tem que fazer uma interpretação mais, né, epistemológica, assim, do desenho. Tem gente que vai colocar música, tem gente que vai, enfim, é uma técnica muito aberta. Então foram as 3 que a gente utilizou nessa pesquisa da estudante de TCC, que terminou o trabalho de graduação agora esse semestre. Foi muito legal, os resultados foram muito bons, e o mais interessante é que, por mais, no final, a gente percebeu que, por mais que ela vivenciasse aquele espaço cotidianamente, ela, enquanto coordenadora, não tinha dimensão de todos os problemas que os usuários identificavam, inclusive problemas de relacionamento interpessoal que o ambiente não facilitava, e ela não tinha consciência disso, né? Então, o projeto dela foi um projeto para normatizar o espaço, mas, além disso, foi um projeto de cunho muito participativo, porque deu voz aos usuários e as soluções propostas foram muito coerentes com o que foi colocado. Então, assim, foram soluções adequadas às normas? Sim, esse era o objetivo primeiro, mas também foram soluções que atenderam as necessidades, né? Então, citei essas 3 técnicas, mas existem várias outras super legais. Eu já tive a experiência de trabalhar com projetos de interiores 2. É o segundo projeto que os estudantes estão desenvolvendo aqui no curso de design. E é um projeto geralmente para ambiente comercial ou para ambiente de serviços. E isso foi início da pandemia, não, né? Foi fevereiro do ano passado, antes da pandemia se estabelecer. E a gente estava fazendo um projeto de loja conceito. E aí a gente sugeriu, né? Propus para outra professora, o projeto era desenvolvido em parceria, né? 2 professores, que a gente utilizasse. A gente não fez uma APO, a gente só, porque a APO tem que ter 3 técnicas de pesquisa, ou seja, tem que ter triangulação. A gente só fez aplicou uma técnica, e a técnica que eu achei que seria legal, achei não, realmente foi, né? Foi o vestígio ambiental. Como eles estavam fazendo uma loja conceito, e aí nessa loja conceito, a gente disse quais eram as lojas, por exemplo, a gente sugeriu Granado, Farm, enfim, várias marcas conhecidas no mercado, Camicado, e eles tinham que fazer uma loja conceito dessa marca. E qual técnica que eu sugeri de APO para eles utilizarem? Não fizemos uma APO, aplicamos uma técnica. Vestígio ambiental. O que é vestígio ambiental? É você ir para um ambiente e, a partir de observação, de tempo, né? De tempos em tempos você vai repetindo essa observação, você verifica quais foram os vestígios de deposição e os vestígios de erosão. O que é isso? Coisas que foram colocadas no espaço e coisas que foram retiradas do espaço, né? E aí era muito legal, porque aí eles foram para o shopping, a gente foi com os alunos para o shopping. As nossas turmas aqui são muito pequenas, né? Então a gente consegue fazer umas atividades assim, porque não dá para invadir o shopping com uma turma de 60 alunos. Aí a gente faz isso com uma turma pequena. Fomos para o shopping, cada dupla estava com uma loja e eles foram para essas lojas. E eles iam repetindo esse padrão, assim,
das 10 da manhã até as 3 da tarde. Era um sábado, então a gente pegou o início do movimento até o pico, assim, 3 horas da tarde. E era muito legal, porque aí eles chegavam na loja, filmava e anotava tudo que eles percebiam de deposição e de erosão, de vestígio que foi colocado no ambiente, né? Ou retirado. Isso 10 horas da manhã. 11 horas da manhã, depois meio-dia. Aí eles iam fazendo isso de hora em hora, assim. Aí 3 horas da tarde, grande parte das lojas estavam uma bagunça. E uma das observações foi que as lojas não têm área de guarda suficientes e um número de funcionários geralmente subdimensionado. Porque ao longo do dia você vai retirando as coisas do lugar, vai depositando elas em outro lugar e não tem quem tire e também não tem espaço para retirar. E eram observações muito curiosas, assim, de entender, né, o que foi colocado, o que foi retirado, a nova dinâmica dos celulares e de carregar celular, assim, como já tinha gente, você via ao longo do dia um celular colocado numa tomada que não estava de manhã, mas na parte da tarde já estava. Era bem curioso, assim, observar. Foi uma técnica bem legal de ser utilizada também. Gente, são várias. No meu artigo, eu apresento um quadro resumo com várias dessas técnicas. Faço também uma apresentação bem sucinta na minha pesquisa do mestrado. Isso está bem mais completo. O artigo é um resumão, né? Mas é bem legal para ver esse quadro resumo, assim, porque tem umas técnicas que são muito interessantes, assim, o campo da psicologia é muito legal, gente, e se a gente toma partido disso como arquiteto, como designer de interiores, é de uma potencialidade, assim, sem tamanho, entender como as relações entre pessoa e ambiente se estabelecem o tempo inteiro e como elas podem ser produtivas para o nosso projeto. Eu sempre falo demais, né, gente? Ainda bem que vocês já me conhecem. Foi perfeita a sua colocação, Carla. Várias dessas técnicas eu apliquei sem dar exatamente esse nome, indiretamente, assim. Por exemplo, tô lembrando, na minha dissertação de mestrado, eu fiz um walkthrough, eu não dei esse nome, mas eu fiz um walkthrough, eu filmei um percurso, entendeu? E eu fui pontuando as coisas nisso, mas eu fiz um walkthrough. Né? Ainda durante a graduação, e aí tem uma influência, inclusive, de uma das suas referências, que é o Paulo Afonso Rangante, que ele influenciou na disciplina. Ele influenciou na minha disciplina de projeto 1, né? Eu como aluno ainda, né? O Poema dos Desejos, que a gente fez. O Poema dos Desejos é muito legal, muito. É muito legal, né? E eu acabei não aplicando nunca como professor. Mas depois... é uma coisa que eu até refleti já no processo, né? Mas eu acho que ele é muito bom, principalmente para projeto 1, lá para trás, né? Porque é familiarização. Né? Eu só peguei projeto do final, né? Projeto cascudo. Mas realmente são ferramentas muito boas, né? Para a gente poder se familiarizar com o tema, né? Eu falei de Poema dos Desejos, é muito legal para criança, mas é muito legal para idoso também, gente. Porque, assim, são os dois momentos da vida que a gente está mais despido dos pudores, né? A gente fala, mas sem pensar. A gente, quando adulto, a gente tende a ser um pouco mais organizado nas nossas ideias e um pouco mais polido, assim. Criança e idoso não tem muito medo do que vai falar. É muito legal aplicar com esses dois espectros, assim, porque surge um bocado de coisa. Eu vou ser bem sincero, eu não tinha ouvido falar sobre o Poema de Desejos. Sendo bem sincero. E, assim, até é interessante, porque eu estava dando uma lida também aqui, né, no artigo. Como que a gente acaba aplicando vários desses métodos e de forma intuitiva, assim, tipo, não de uma forma tão organizada. Eu achei interessante essa questão do APO, que de uma certa forma ela ajuda a elencar alguns métodos e analisar alguns métodos que vão ser aplicados para aquela edificação e para aquele usuário, para aquelas pessoas, para aqueles clientes, né? Essa questão
dos métodos e das técnicas, achei sensacional, sensacional. Queria depois até ver questão de curso, como é que funciona, onde a gente consegue mais informações relacionadas à APO, porque é maravilhoso Vem isso. para psicologia ambiental você também. Gente, é maravilhoso. E foi o essa sistematização, né, que você É. faz. Porque você acaba otimizando processos que são extremamente subjetivos, né? E isso facilita a compreensão. Porque às vezes o nosso maior problema é a gente não consegue ler as coisas, né? E isso é um processo de leitura, né? Um processo de interpretação que se faz, né? A subjetividade dos sujeitos, gente, é muito grande. E a gente, quando lida com as pessoas, a gente, né, se aproxima do usuário, a gente não é psicólogo, a gente não tem formação para isso. Então, a gente fica ali tentando extrair alguma coisa, mas sem ter realmente método para isso, porque a gente não tem conhecimento para isso. Então, a grande questão da APO é justamente sistematizar coisas que a gente já faz de forma empírica, de forma experimental. E essa questão experimental pode dar certo, como pode não dar certo, né? A gente não tem... É importante sistematizar as coisas, porque a gente vai ter realmente um dado efetivo. Assim, eu chego aqui eu chego num espaço e, empiricamente, eu olho e falo, pô, essa condição de luz está adequada ou não está para o espaço, né? Isso é uma observação experimental. Se eu quiser fazer isso de forma, enfim, precisa, eu vou pegar um luxímetro e vou medir. A gente entende isso quando a gente fala das questões que são muito técnicas, que são muito objetivas. Por que quando a gente chega nessas subjetivas, a gente acha que tem liberdade de interpretação? Né? Eu não vou escrever que a condição de luz é boa ou ruim se eu não verificar com um instrumento que me dê confiabilidade. Por que na psicologia a gente acha que pode? Né? A gente não é psicólogo, a gente não tem formação para isso e nem conhecer a psicologia ambiental vai habilitar para isso, mas vai nos garantir uma interpretação um pouco mais confiável das informações. Gente, tudo que a gente pensar, alguém já pensou antes. Né? Existe muita gente pensante nesse mundo e muita gente boa nesse mundo. Então, o conhecimento está aí. Né? Eu posso olhar para trás e ver o tanto de pesquisa que já foi desenvolvida em APO e falar, caramba, isso é informação, isso é relevante. Né? Talvez eu nem precise fazer a minha APO. Eu posso pegar uma que já foi feita numa edificação com a mesma tipologia, com condições muito similares e dali partir para um programa de necessidades que já vai se ancorar numa informação real, numa vivência real. Né? Então, o conhecimento está aí, a gente tem que utilizar e deixar de entender o processo de projeto como esse processo sempre muito livre, muito criativo, muito... Sabe? Não, os métodos, eles estão aí, eles auxiliam. Né? O processo criativo é maravilhoso. A imersão criativa, a imersão de buscar a solução e trabalhar a plasticidade, isso é maravilhoso, é muito gostoso. Né? Mas se a gente faz isso conhecendo, é muito melhor. Né? Então, a gente tem que utilizar o que já existe. E só para concluir, a história do Poema dos Desejos, né, que às vezes a gente faz sem nem saber que tinha esse nome, essa estudante do TCC, que apresentou agora, ela fez o Poema dos Desejos, depois a gente foi na internet, buscou enfim, um app lá, qualquer coisa, para fazer nuvem de palavras. Então, a gente jogou as respostas lá e, a partir das 15 respostas que foram dadas nos Poemas do Desejo, a gente gerou uma nuvem de palavras. Ou seja, através da nuvem de palavras, a gente conseguiu perceber quais eram os termos que os usuários mais destacavam, assim, o que eles mais colocavam. O espaço era isso, o espaço era aquilo, eles queriam tal coisa, queriam outra coisa. Isso eram muitas respostas. Para você analisar cada uma delas, é subjetivo. O que a gente fez? Fez uma análise pela repetição, os termos que foram mais repetidos, ou seja, aqueles que ganharam mais destaque na fala dos usuários. Ou seja,
tá aí, gente, o conhecimento para a gente sistematizar o que muitas vezes a gente faz empiricamente. Eu ia perguntar exatamente isso, como foi essa conclusão da análise de perguntas. Mas uma outra coisa que você falou com relação à psicologia, acho que é muito importante, isso até é um diferencial, né? Até para você utilizar com o cliente algo do tipo, porque existe um porquê daquilo estar ali ou de você propor aquilo. Não é simplesmente pela estética, porque eu acho legal, porque eu acho que o cliente vai gostar. Mas existe um porquê, toda uma análise, um estudo por trás disso, né? Sim, existe fundamento, né? Cada solução de projeto é a resposta de um problema identificado, né? Seja de qual ordem, um problema de ordem estética, um problema de ordem técnica, um problema de ordem funcional, mas ela é a resposta, né? E quando eu falei, por exemplo, que eu já fiz projetos sem conceito, foram os projetos que essas respostas estavam menos... Eu estava menos segura em dá-las, porque, na verdade, eu não tinha uma estratégia, porque o conceito é isso, é uma estratégia. Então, buscar essas informações justamente facilita nessas respostas. E aí a gente começa a entender, é razão e consequência. A razão é o problema, a consequência é a solução de projeto que vai ser dada. Sim. Herbert? Oi, eu simplesmente estou viajando aqui. Para mim está um céu de brigadeiro aqui nessa palestra. Estou aprendendo muito, Carla. Deixa eu te falar. Você citou aí a psicologia ambiental como curso, né? E a APO como disciplina. Por exemplo, na arquitetura, a gente tem alguns referenciais na arte de projetar. Por exemplo, Neufeld, né? A gente pega aquele livrão, né? E ali começa a se debruçar sobre vários tipos de ambientes e tipologias arquitetônicas. No caso da APO, você poderia citar algumas referências que a gente possa pesquisar também? Eu vi ali na sua bibliografia, né, muita coisa mais, assim, mais especificamente, né, dentro daquilo que a gente está tratando aqui. Você poderia dar alguns exemplos assim que a gente possa consultar? É difícil na internet, né, a gente encontrar esses livros, né? Mas de repente eu vou usar o seu artigo como um start, né? Para mim está um start, né? Mas um start que vai abrir muitos horizontes daqui para frente. Idem. Esse artigo é isso mesmo, gente. Essa é só uma cuspida no tema, sabe? Para vocês começarem a conhecer um pouquinho. A gente tem livros muito bons, assim, na área da psicologia ambiental. Tem um que é muito legal para vocês começarem a conhecer os temas, porque a psicologia ambiental, ela é um segmento da psicologia, né, enfim, um campo de pesquisa da psicologia que tem como propósito entender as relações entre pessoa e ambiente. E aí tem um livrinho muito gostoso de ler, muito fácil, que se chama Temas Básicos em Psicologia Ambiental. E aí ele elenca vários temas interessantes. Espera aí. Gente, foi quase combinado. Olha só. Temas básicos em psicologia ambiental. Ele é muito gostoso de ler, muito fácil. E, assim, são pequenos artigos de 3, 4 páginas, assim, trazendo alguns temas que são iniciais nessa área de pesquisa. Então, vamos lá. Espaço e lugar. Aí são 10 páginas, sabe? Super curtinho, assim, que você... Sei lá, abri aleatório aqui. Por acaso abri certinho, espaço, lugar. Aí são 10 páginas apresentando o tema. Aí tem um outro trecho aqui, sei lá, que fala sobre territorialidade, sobre apropriação. Tem outro que é um tema que está muito, né, enfim, que é super interessante para a gente pensar nos dias de hoje, que é de estresse ambiental. Assim, tem muita coisa legal nesse livro.
Enfim, é um bom ambiente de restauradores, é um tema super legal para quem está fazendo projeto de urbano, né? É um livro muito objetivo, mas assim, é um livro voltado para psicologia ambiental. Vocês vão ver aqui coisas que se aplicam muito bem, né, às pesquisas em arquitetura e até de APO, e outros não. Outros que são muito mais de entendimento de quem é psicólogo, realmente. Porque, na verdade, a psicologia ambiental está ali, tá? É um campo de pesquisa da psicologia, mas ela é multidisciplinar. Então, tem arquitetos, tem engenheiros, tem geógrafos, tem um monte de gente que estuda isso. Então, é um livro muito bom para quem quer começar a ter contato, tá? A APO é uma abordagem. E como uma abordagem, ela tem características, né, próprias, vamos dizer assim. Lá na UFRN, que foi onde eu fiz o meu mestrado, a APO na UFRN tem uma pegada de psicologia ambiental muito forte. Porque lá o grupo de pesquisa em psicologia ambiental é muito atuante, então as pesquisas de APO são pesquisas que trazem sempre a questão da psicologia ambiental à tona. Na USP, por exemplo, as pesquisas de APO da USP são muito voltadas para as questões de desempenho do ambiente. Então, já é uma outra pegada, é um outro olhar. Né? Em cada centro de pesquisa você vai ter um pouco uma característica diferente. A UFRJ, o PROARC fica ali no meio do caminho, né? Ele nem vai tanto para a psicologia ambiental, nem vai tanto para as questões de desempenho construtivo, fica no meio do caminho. Há uns anos passou até a ir um pouco mais para a questão da fenomenologia, né? Mas fica, né, no meio do caminho. Um livro muito legal de APO, para quem quer começar a ter contato, seria esse primeiro livro lançado no Brasil há um tempão atrás. Deixa eu olhar aqui para os lados para ver se ele está por aqui. Não está por aqui não, deve estar lá na sala. Só que ele é muito antigo, já tem outras publicações. Esse mais antigão, eu não vou lembrar o título dele completo. É Avaliação Pós-Ocupação, com certeza, e a autora é a Sheila Onstein, que é da USP. Mas esse é o antigão. Foi as primeiras pesquisas de APO lançadas no Brasil. De lá para cá, muita coisa aconteceu, né? A principal delas, eu entendo que é até enxergar a APO não como um método, mas como uma abordagem que utiliza vários métodos diferentes. E aí, recentemente, a Sheila, eu acho que esse livro é de 2017, vou jogar aqui na internet enquanto eu falo. Esse último livro da Sheila foi lançado, acho que é assim, 2018, que é a avaliação pós-ocupação na arquitetura, no urbanismo e no design. É a publicação hoje mais interessante para vocês lerem, quem tem interesse em aprofundar o tema, conhecer um pouquinho mais, é o mais legal, porque é um livro que é um grande compilado desses anos de pesquisa de APO no Brasil, né? É um livro que fala um pouquinho desses 30 anos, praticamente, de pesquisa no Brasil. Então, é uma leitura boa. Olha lá, estou até tentando ver o preço dele aqui. Não. Você colocou duas referências dela, né? Uma de 92 e outra de 95. Isso. Esse de 92 eu comprei em sebo uns anos atrás, porque obviamente ele não é mais publicado, né? Passou por algumas revisões, mas acabou ficando no ostracismo. Eu gosto de pegar esses dois extremos, porque a gente vê o campo no seu surgimento e o campo depois de 30 anos, qual é o estado da arte, assim, o status quo dele hoje. E aí é muito legal perceber isso. Esse mais recente é um livro muito bom, assim, porque faz um panorama bem geral, assim, APO na arquitetura, no design e no urbanismo. O que foi feito nesses 30 anos, o que ainda pode ser feito, o que deve ser aprimorado. É uma pesquisa muito boa, assim, a Sheila é a grande referência nacional, assim. E aí, assim,
principalmente para esse modelo de APO, que é um modelo um pouco mais técnico, né, mais de desempenho. Quem quiser buscar outras referências, eu indico até da minha orientadora de mestrado, porque aí os artigos dela são de uma APO mais voltada para psicologia ambiental, que é um pouco mais minha praia, né? Que é a Gleice Elali, o sobrenome dela. Então, se procurarem aí na internet, avaliação pós-ocupação, APO, Gleice Elali, vai ter um bocado de coisa também interessante. É isso, gente, sobre as Mais referências. uma vez, muito obrigado. Nada, Herbert. Espero que você consulte aí as referências e curta aí essa leitura. Esse livrinho da psicologia ambiental, gente, ele é muito gostoso. Assim, eu sempre dou um desses artiguinhos assim para algum estudante ler, conhecer um pouquinho, porque são temas curtos e de que você olha e fala, caramba, não pensei nisso, né? Acho que há uns anos atrás eu co-orientei uns trabalhos de TCC aí na Anhanguera, e que muita gente me procurava até por conta de paisagismo, que é uma outra área que eu gosto bastante. E aí eu sempre indicava um texto desse livro, que era sobre ambientes restauradores, né, que é uma abordagem paisagística muito legal. Enfim, é um livro gostoso de ler, assim, para quem está querendo entender um pouquinho mais sobre psicologia ambiental, é uma oportunidade boa, e a Sheila vai ser sempre a grande referência para falar de APO, principalmente esse livro mais recente. Perfeito, Carla. Só para pontuar aqui, a gente tem a lista de presença para ganhar certificado. Você não precisa, obviamente, a gente vai te mandar um certificado de todo jeito, né? Mas para os alunos conseguirem o certificado, a gente criou essa... eu digo o escritório modelo, né? Que tem sido um tremendo apoio aqui, né? A gente tem aqui várias pessoas, o Herbert, a Érica, o Sandro, a Rebeca, que estão aqui presentes, né? A Verônica, né? Tem mais pessoas aqui. Eles estão auxiliando nessa frente aí pelo ciclo dos seminários e desenvolveram toda essa arte de divulgação, desenvolveram também a parte a lista de presença em si, o QR Code, então tem sido uma organização muito bacana. Então, só para pontuar aqui e reforçar, né, para vocês usarem o QR Code para acessar. Daniel, sobre o QR Code, eu estou tentando aqui, não está indo não. Ele só dá como indicação de baixar algum aplicativo, só que eu já tenho Deixa eu baixado. tentar aqui só para ver se no meu vai. Eu tentei aqui, foi, Herbert, mas depois me passe seus dados que eu coloco a sua A gente compartilha o link direto. Como daquela outra vez, né? Pode mandar o link lá no grupo, então, Érica. Mando sim. Isso, Obrigado. Beleza, viu? beleza. E aí, abriu o link aqui, tá tudo certo, né? Se alguém tiver dificuldade também com o link... Oi, quem falou? Elisângela, tô matando a saudade da Carla. Pena que eu cheguei agora por último. Perdi tudo. Elisângela do céu, essa palestra é perfeita para você. Assim, Poxa, eu perdi, cheguei tem uns 20 minutos. Mas tem que olhar a gravação depois. Não acredito, Elisângela, que você só chegou agora. Te juro. Poxa vida, eu tava no mercado. Ai. Poxa. Ai, gente. Que pena, Elisângela, mas assiste a gravação depois, eu acho que vai ser legal. Não sei qual é o seu interesse, assim, qual tema você já está pensando, mas depois assiste, até para matar a saudade de mim. Carla, tá bom, pode deixar. Em gravação, a gente pode colocar no YouTube como público esse vídeo? Pode, não tem problema, não. Não, é só para... Porque a gente tem que ter seu consentimento, né? Não vou sair. Não é assim, né? Não tem problema, não. Mas tem o quê? Tem um canal do Emal? Não tem do Emal, tem um meu que não tem nome, aceito sugestões, inclusive.